Já ouviu falar dos Anunnakis? Prepare-se para uma viagem ao desconhecido. A ligação entre os sumérios e os misteriosos Anunnakis pode virar a história de cabeça para baixo. Que legado eles nos deixaram? Vamos desvendar os segredos ocultos nas areias do tempo juntos. Seria possível que uma antiga civilização, nascida às margens dos rios Tigre e Eufrates, fosse moldada por forças além da compreensão humana? Os sumérios são conhecidos por terem fundado a primeira civilização do mundo, mas algumas teorias sugerem que eles não estavam sozinhos nesse processo. E se os Anunnakis, deuses ou entidades descritas nas antigas tabuletas cuneiformes, fossem, na verdade, visitantes de outros mundos, moldando o destino da humanidade? Neste vídeo, vamos explorar o legado dos sumérios, o papel dos Anunnakis e as teorias mais intrigantes que conectam esses seres a um dos momentos mais enigmáticos da história antiga. Prepare-se para uma jornada de descobertas surpreendentes e mistérios profundos que continuam a desafiar nossa compreensão. A ascensão da civilização suméria. Os sumérios foram pioneiros em quase todos os aspectos da civilização organizada. Inventaram a escrita cuneiforme, criaram as primeiras leis codificadas e desenvolveram as primeiras cidades-estado conhecidas pela humanidade. No entanto, há uma peça dessa história que frequentemente passa despercebida. Quem ou o que inspirou os sumérios a alcançar tal progresso em um curto período de tempo? Ao observarmos mais de perto as inscrições sumérias, começamos a descobrir algo curioso. Menções repetidas aos Anunnakis, seres misteriosos que, de acordo com as crenças sumérias, desceram à Terra para governar a humanidade. Os Anunnakis, descritos como deuses que habitavam os céus, eram venerados como os criadores da civilização e, segundo alguns textos antigos, responsáveis por oferecer aos humanos o conhecimento necessário para dominar a agricultura, construir cidades e desenvolver sistemas de leis. Mas seriam esses deuses seres míticos ou poderiam ser outra coisa? Os sumérios não foram apenas os fundadores da primeira civilização organizada, mas também responsáveis por alguns dos avanços mais notáveis da história humana. Entre seus feitos mais marcantes, destaca-se a criação de cidades-estado, como Ur, Uruk e Eridu, consideradas as primeiras metrópoles do mundo. A complexidade dessas cidades era surpreendente. Sistemas avançados de irrigação, uma economia sofisticada, baseada no comércio de cevada e têxteis, e uma sociedade estratificada onde o poder político e religioso eram inseparáveis. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, a ascensão dessas cidades não foi um evento gradual e orgânico. Muitos historiadores acreditam que houve um salto significativo no desenvolvimento tecnológico e social que não é facilmente explicável por processos evolutivos comuns de civilizações. Essas cidades foram também os berços de uma das maiores invenções da história humana, a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme não servia apenas para registrar transações comerciais, mas também era usada para documentar leis, mitos e, mais importante, histórias que poderiam ter origens bem mais misteriosas. As famosas listas de reis sumérios, por exemplo, descrevem governantes que reinaram por milhares de anos, desafiando nossa compreensão moderna de biologia e tempo. Algumas teorias sugerem que esses governantes não eram humanos comuns, mas descendentes ou escolhidos dos Anunnakis. Além disso, a precisão matemática e astronômica dos sumérios desafia nossa compreensão do conhecimento disponível para uma sociedade daquela época. Eles já tinham conhecimento detalhado sobre os movimentos dos planetas e da Lua, muito antes de civilizações posteriores, como os gregos, desenvolverem suas próprias teorias astronômicas. Outro aspecto intrigante da civilização suméria é o seu sistema religioso, profundamente ligado aos deuses celestes. Ao contrário de muitas outras religiões antigas, os sumérios acreditavam que seus deuses não eram seres etéreos e distantes.
Na verdade, os Anunnakis eram descritos como seres que andavam entre os homens, ocupando cargos de poder e interferindo diretamente na vida humana. As cerimônias e rituais que aconteciam nos templos, como os imponentes zigurates, eram vistos como meios de comunicação direta com essas entidades superiores. Para os sumérios, a linha entre o divino e o mundano era tênue, e muitos acreditavam que suas próprias vidas estavam nas mãos desses seres poderosos. Os sumérios também desenvolveram o conceito de leis escritas. O Código de Ur-Nammu é o mais antigo código de leis já descoberto, e ele revela uma sociedade organizada, com hierarquias bem definidas e uma noção de justiça avançada. Curiosamente, os sumérios afirmavam que essas leis foram entregues a eles pelos próprios Anunnakis, que teriam ensinado aos humanos como manter a ordem e evitar o caos. Acredita-se que o papel dos Anunnakis como legisladores divinos reforçou a legitimidade dos reis sumérios, que eram vistos como intermediários entre os deuses e o povo. Isso consolidou a centralização do poder religioso e político, o que permitiu que os sumérios desenvolvessem uma das primeiras formas de governo teocrático da história. Mas além das leis e da religião, a influência dos Anunnakis também se refletia nas artes e na arquitetura suméria. As representações dos Anunnakis nas esculturas e relevos mostram figuras altas e imponentes, muitas vezes com traços que parecem não ser inteiramente humanos. Os zigurates, que dominavam o horizonte das cidades sumérias, não eram apenas centros religiosos, mas possivelmente também estruturas projetadas para facilitar o contato com o céu, ou, segundo algumas teorias, com o espaço. Esses edifícios maciços teriam servido como portais, ou pontos de encontro, para os Anunnakis, que desciam dos céus para interagir com os mortais. Ao olharmos para toda a complexidade da sociedade suméria, fica difícil negar que algo extraordinário estava em jogo. Não apenas no sentido de sua capacidade de organização e inovação tecnológica, mas também em sua visão de mundo que misturava tão profundamente o espiritual e o material. É esse aspecto dual de uma civilização avançada tecnologicamente, mas profundamente conectada a seres de outro mundo, que alimenta as teorias mais fascinantes sobre a influência dos Anunnakis no desenvolvimento da humanidade. O enigma dos Anunnakis. Aqui entra a primeira grande teoria conspiratória. Os Anunnakis não eram deuses no sentido religioso, mas alienígenas avançados que visitaram a Terra há milhares de anos. Essa ideia, popularizada por pesquisadores como Zecharia Sitchin, propõe que os Anunnakis vieram de um planeta chamado Nibiru, e sua chegada à Terra resultou no surgimento da civilização suméria. Segundo Sitchin, os sumérios documentaram o relacionamento entre os humanos e os Anunnakis em suas tabuletas de argila. Os Anunnakis, diz a teoria, teriam criado a raça humana através de experimentos genéticos, misturando seus próprios genes com os de humanos primitivos, para criar uma raça escrava destinada a extrair ouro. Essa ideia, por mais controversa que seja, levanta algumas questões intrigantes. Por que os sumérios descrevem essas entidades com tanto detalhe, incluindo aspectos que soam estranhamente técnicos, como veículos celestiais e armas de luz? Seja verdade ou mito, essas descrições alimentaram debates acalorados por décadas e continuam a fascinar os teóricos da conspiração. Uma das mais fascinantes e controversas teorias que surgem a partir do legado dos sumérios envolve os Anunnakis, entidades descritas nas tabuletas de argila como poderosos deuses vindos dos céus. Mas e se esses deuses não fossem seres espirituais, como entendemos tradicionalmente, e sim visitantes de outro planeta? Essa hipótese, promovida por teóricos como Zecharia Sitchin, sugere que os Anunnakis não apenas interagiram com os sumérios, mas desempenharam um papel fundamental na criação da própria humanidade. Segundo a teoria de Sitchin, os Anunnakis vieram de um planeta chamado Nibiru,
descrito em antigos textos sumérios como um corpo celeste que tem uma órbita extremamente longa e elíptica ao redor do nosso Sol. De acordo com os cálculos apresentados nessa teoria, Nibiru só se aproxima da Terra a cada 3.600 anos. Na sua última aproximação, milhares de anos atrás, os Anunnakis teriam descido à Terra em busca de recursos naturais, especialmente ouro, um elemento que supostamente precisavam para estabilizar a atmosfera de seu planeta. Aqui surge um ponto-chave da teoria. Os Anunnakis, incapazes de realizar todo o trabalho manual necessário para extrair ouro, teriam criado a raça humana como uma espécie de força de trabalho escrava. Essa ideia é fundamentada em traduções de antigas inscrições sumérias, onde os Anunnakis são descritos como modeladores da humanidade, e o Xiao. O processo teria envolvido a manipulação genética de hominídeos primitivos para criar seres humanos modernos, misturando o DNA deles com o dos próprios Anunnakis. Acredita-se que os mitos da criação suméria, como o Enuma Elish, seriam, na verdade, relatos disfarçados desse processo de engenharia genética. Se isso for verdade, então as origens da raça humana, de acordo com essa teoria, estariam diretamente ligadas a uma intervenção extraterrestre, fazendo com que toda a nossa formação fosse redefinida. Mas será que essa teoria pode ser realmente comprovada? A ideia de que os Anunnakis manipularam geneticamente os humanos levanta questões intrigantes. Embora essa teoria seja amplamente rejeitada pela comunidade científica, há alguns pontos que alimentam a especulação. Por exemplo, os sumérios possuíam um conhecimento avançado sobre astronomia, matemática e engenharia, habilidades que pareciam estar muito à frente de seu tempo. Além disso, os sumérios tinham uma compreensão surpreendentemente precisa dos planetas do sistema solar, incluindo a existência de corpos celestes que só foram redescobertos pela ciência moderna nos últimos séculos. Como uma civilização tão antiga, sem tecnologia telescópica, poderia saber da existência desses planetas e até mesmo descrever suas características com relativa precisão? Para os defensores da teoria dos Anunnakis, esse conhecimento seria mais uma evidência de que esses deuses não eram apenas uma invenção mitológica, mas sim seres reais que transmitiram seu vasto saber aos sumérios. A crença é de que os Anunnakis teriam deixado para trás não apenas traços de sua influência, mas também evidências de uma tecnologia muito mais avançada do que poderíamos imaginar para aquela época. No entanto, as evidências mais intrigantes sobre os Anunnakis podem não estar nas tabuletas cuneiformes ou nos textos mitológicos, mas em artefatos físicos encontrados em antigos sítios arqueológicos. Um dos exemplos mais fascinantes é o mecanismo de Antiquítera, uma antiga máquina grega que remonta aos séculos a.C., mas cuja complexidade tecnológica desafia a lógica de seu tempo. Muitos especulam que dispositivos semelhantes podem ter existido na Suméria, com tecnologia talvez até mais avançada. Há também as esculturas e relevos sumérios que retratam figuras humanoides com características incomuns, corpos gigantes, traços faciais alienígenas e vestes que poderiam ser interpretadas como trajes espaciais. Para alguns, essas representações são provas de que os sumérios estavam descrevendo seres que não eram deste mundo. Eles não eram deuses, no sentido tradicional, mas sim extraterrestres. Ainda que a maioria dos historiadores interprete essas imagens como expressões artísticas e religiosas, a ideia de que os Anunnakis eram visitantes de outro planeta continua a cativar a imaginação de muitas pessoas ao redor do mundo. Uma questão que permanece em aberto é o porquê de os Anunnakis, após sua suposta criação da humanidade, terem se afastado. Segundo os textos sumérios, esses deuses Iás estavam constantemente envolvidos nos assuntos humanos, governando, ensinando e até travando guerras entre si. Mas, misteriosamente, em algum ponto da história, eles simplesmente desapareceram das crônicas sumérias.
Teóricos dos Anunnakis sugerem que essa ausência pode estar ligada ao ciclo orbital de Nibiru. Se o planeta realmente completa uma órbita ao redor do Sol a cada 3.600 anos, isso explicaria por que os Anunnakis teriam deixado a Terra. Eles teriam retornado ao seu planeta natal. Alguns acreditam que eles possam voltar quando Nibiru se aproximar novamente, o que poderia explicar o crescente interesse por essa teoria nos últimos anos. Mas isso levanta uma nova questão. Se os Anunnakis retornarem, qual será a sua intenção? Nos tempos modernos, cientistas e historiadores contestam fortemente essas teorias, apontando a falta de evidências físicas diretas. No entanto, alguns ufólogos sugerem que há indícios de que o contato com os Anunnakis ainda pode estar acontecendo. Relatos de avistamentos de OVNIs no Oriente Médio, estranhas formações no solo próximas a antigos sítios sumérios e até mesmo o suposto desaparecimento de documentos históricos levantam suspeitas. Será que os Anunnakis, ou uma civilização alienígena semelhante, continuam a observar a humanidade, aguardando o momento certo para fazer contato novamente? E há ainda outra questão intrigante: o planeta X, que muitos acreditam ser o Nibiru dos textos sumérios. Esse corpo celeste teria uma órbita extremamente longa, e há quem sugira que sua reaproximação com a Terra poderia coincidir com o retorno dos Anunnakis. Por mais improvável que pareça, o fascínio por essas teorias continua crescendo, alimentado por uma cultura de mistérios que perdura desde os tempos antigos. Com o passar dos anos, as teorias envolvendo os Anunnakis e sua suposta conexão com a humanidade têm ganhado força. O avanço da tecnologia, junto com um interesse crescente em fenômenos inexplicáveis e misteriosos, trouxe à tona novas interpretações e evidências que continuam a alimentar o fascínio por esses antigos deuses. No entanto, ao contrário de civilizações que deixaram para trás registros claros sobre sua visão de mundo, como os egípcios e os gregos, os sumérios deixaram enigmas que até hoje intrigam historiadores, arqueólogos e teóricos da conspiração. E talvez a maior parte dessas teorias modernas sobre os Anunnakis envolva não apenas o passado, mas a possibilidade de que esses seres ainda estejam, de alguma forma, ligados ao nosso presente e futuro. O ponto de partida para muitos defensores da teoria dos Anunnakis, no contexto contemporâneo, é a interpretação de eventos e avistamentos que ocorreram em regiões próximas ao antigo território da Suméria. Relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, no Oriente Médio, especialmente no Iraque e Irã, levantam a questão: seria possível que os Anunnakis, ou seres de sua natureza, ainda estivessem monitorando a Terra, retornando periodicamente para verificar sua criação? Esses avistamentos de OVNIs, descritos muitas vezes como esferas de luz ou objetos metálicos em forma de disco, têm sido registrados tanto por civis quanto por militares, o que confere um ar de legitimidade a alguns relatos. Alguns teóricos da conspiração sugerem que essas aparições são evidências de que os Anunnakis nunca deixaram completamente a Terra. Talvez estejam agindo nas sombras, influenciando os eventos globais de maneiras sutis e imperceptíveis para o público em geral. Outra questão intrigante que surge nas teorias contemporâneas envolve o planeta X, também conhecido como Nibiru. Astrônomos modernos têm especulado sobre a existência de um grande corpo celeste, possivelmente um planeta ou uma anã marrom, localizado nas regiões mais distantes do nosso sistema solar. Embora sua existência ainda não tenha sido confirmada oficialmente, há evidência sugerindo que algo grande e invisível está afetando as órbitas de planetas e corpos no cinturão de Kuiper. Para os teóricos dos Anunnakis, essa descoberta moderna reforça a ideia de que Nibiru é real e que ele faz parte da história da humanidade.
De acordo com essa teoria, o retorno de Nibiru à proximidade da Terra poderia coincidir com o retorno dos Anunnakis, trazendo consigo uma nova era de revelações. Para alguns, isso representa uma oportunidade de reescrever a história, enquanto outros temem que possa desencadear eventos catastróficos para o planeta. Além disso, há uma linha de pensamento que sugere que Nibiru nunca deixou realmente a nossa órbita, mas sim que ele se mantém invisível para a maioria de nossos instrumentos científicos devido a alguma tecnologia avançada, algo além da compreensão moderna. Esse planeta invisível, teorizam os ufólogos, poderia ser a base onde os Anunnakis residem, monitorando a Terra de uma distância segura, mas com a capacidade de intervir quando necessário. Contudo, essas teorias levantam questões que vão além da ciência. A relação entre o conhecimento avançado dos sumérios e o papel dos Anunnakis em sua sociedade sugere que, se esses deuses realmente visitaram a Terra, eles possuíam uma tecnologia muito superior à nossa. Isso levanta a seguinte pergunta: e se a humanidade atual já tivesse tido contato com essa tecnologia, mas simplesmente não a reconheceu ou a compreendeu completamente? Há teorias que sugerem que artefatos antigos, encontrados em escavações ao redor do mundo, são, na verdade, fragmentos de tecnologia avançada que os Anunnakis deixaram para trás. Algumas dessas teorias apontam para a existência de dispositivos que lembram nossos computadores e sistemas mecânicos modernos, mas com uma sofisticação e um design muito à frente de sua época. Por exemplo, o já mencionado mecanismo de Antiquitera, com sua complexidade mecânica surpreendente, tem sido visto como um exemplo claro de tecnologia avançada em tempos antigos. Muitos arqueólogos ortodoxos explicam esses achados como meros avanços de civilizações antigas, enquanto teóricos da conspiração enxergam nesses dispositivos vestígios da interação entre humanos e Anunnakis. Esses artefatos seriam a chave para entender melhor o nível de envolvimento dos Anunnakis na formação da sociedade humana. E, para alguns, são evidências claras de que ainda há muito que não sabemos sobre nossa própria história. Além dos artefatos físicos, outro mistério que continua a intrigar pesquisadores são as inexplicáveis estruturas monumentais que remontam à antiguidade. Sítios arqueológicos como Baalbek, nas montanhas do Líbano, apresentam blocos de pedra tão gigantescos que até hoje os cientistas se perguntam como uma civilização antiga poderia ter transportado ou erguido essas rochas colossais. A teoria dos Anunnakis sugere que essas estruturas foram construídas com o auxílio de tecnologia extraterrestre ou até mesmo por seres não humanos que possuíam capacidades além das limitações humanas. Os blocos de pedra de Baalbek, por exemplo, pesam centenas de toneladas, e alguns teóricos argumentam que nem mesmo a tecnologia moderna seria capaz de movê-los com facilidade. Seriam essas estruturas provas deixadas por civilizações avançadas, ou ainda há segredos enterrados esperando para serem desvendados? Por fim, as teorias sobre o contínuo envolvimento dos Anunnakis com a humanidade não se limitam apenas às regiões da antiga Mesopotâmia. Algumas dessas teorias conectam os Anunnakis a outras civilizações antigas, como os egípcios e os maias, sugerindo que a influência extraterrestre foi mais ampla do que imaginamos. Os paralelos entre os mitos de criação e os relatos de deuses descendo dos céus em diversas culturas ao redor do mundo poderiam ser indícios de que os Anunnakis, ou uma civilização semelhante, visitaram diferentes povos em diferentes épocas. Se isso for verdade, as histórias sobre visitantes celestiais seriam muito mais do que simples mitos. Elas poderiam ser lembranças fragmentadas de encontros reais com seres de outro mundo, encontros que moldaram o destino da humanidade. À medida que mergulhamos mais profundamente nas teorias sobre os Anunnakis e sua possível influência sobre a humanidade,
surge uma questão perturbadora. Por que uma civilização tão avançada, capaz de manipular geneticamente os humanos e construir estruturas monumentais com tecnologia, além da nossa compreensão, teria abandonado a Terra sem deixar rastros definitivos? Essa pergunta levou a várias interpretações modernas, algumas envolvendo eventos catastróficos, outras envolvendo reviravoltas inesperadas sobre o propósito dos Anunnakis na Terra. Será que eles completaram sua missão e simplesmente partiram? Ou há algo maior em jogo, algo que ainda está acontecendo nos bastidores da história humana? Teóricos sugerem que os Anunnakis podem ter deixado a Terra após uma espécie de conflito entre facções dentro de sua própria civilização. Em algumas versões dessa teoria, a disputa envolvia o destino da humanidade. Uma facção acreditava que os humanos deveriam ser libertados e deixados para evoluir por conta própria, enquanto outra facção via os humanos como ferramentas necessárias para seus próprios fins. Se for verdade, essa narrativa abriria um novo campo de especulação. Ainda hoje, essas facções podem estar influenciando a história humana, seja através de governos, instituições secretas, ou até mesmo através de tecnologia que controlamos sem entender completamente suas origens. Essa ideia, embora extremamente conspiratória, é fascinante porque implica que os Anunnakis ainda podem estar presentes, invisíveis, mas sempre influentes. E, se o avanço tecnológico que temos observado nas últimas décadas não for simplesmente resultado da evolução humana, mas um empurrão disfarçado desses seres antigos que nunca realmente nos deixaram? Outra possibilidade é que a partida dos Anunnakis não tenha sido voluntária. Alguns teóricos especulam que os Anunnakis podem ter enfrentado algum tipo de ameaça externa, seja de outra civilização extraterrestre ou de uma catástrofe cósmica, como a mudança da órbita de Nibiru, que os forçou a recuar para seu planeta natal. Essa ameaça, se verdadeira, poderia ser a razão pela qual eles não voltaram até agora, mas há quem acredite que o retorno dos Anunnakis seja iminente, particularmente se Nibiru estiver de fato em rota de aproximação com a Terra. As teorias que ligam a aproximação de Nibiru com grandes eventos catastróficos na Terra ganharam notoriedade nos últimos anos, especialmente entre grupos que acreditam que os desastres naturais, mudanças climáticas e até o aumento de avistamentos de OVNIs são sinais do retorno dos Anunnakis. Se essa teoria for verdadeira, a civilização humana pode estar à beira de um dos maiores eventos da sua história, o reencontro com seus criadores. Mas, em vez de ser um encontro pacífico e de celebração, pode ser marcado por destruição e caos, à medida que os Anunnakis tentam retomar o controle que perderam. Essa teoria se conecta com outra ideia. E se os Anunnakis, ao retornarem, não estiverem aqui para nos salvar ou guiar, mas para nos julgar? Os textos sumérios mencionam que, em várias ocasiões, os deuses, ou Anunnakis, puniram a humanidade por suas falhas, enviando desastres naturais como dilúvios e secas, para corrigir os desequilíbrios criados pelos humanos. Se o retorno dos Anunnakis for real, estaríamos preparados para enfrentar as consequências de séculos de evolução humana? Mesmo que essas teorias possam parecer distantes da realidade, não podemos ignorar que a civilização humana, em vários momentos da história, foi moldada por forças invisíveis que não compreendemos completamente. A narrativa dos Anunnakis, sejam eles verdadeiros ou mitológicos, reflete um desejo profundo de entender nossas origens e o papel que forças externas, divinas ou alienígenas, possam ter desempenhado em nossa evolução. A verdade é que o mistério dos Anunnakis desafia a ciência convencional, as religiões estabelecidas e as narrativas tradicionais da história humana. Para alguns, eles são uma metáfora para o poder incompreensível do universo, enquanto para outros, representam uma história esquecida,
uma história de contato entre civilizações interplanetárias que mudou o curso da Terra para sempre. Independentemente da verdade, essas teorias continuam a cativar milhões de pessoas ao redor do mundo. Elas nos convidam a olhar para o céu e para o nosso passado com uma nova perspectiva, questionando se de fato estamos sozinhos no universo, ou se sempre tivemos companhia. Ao final desta jornada pelos mistérios dos Sumérios e dos Anunnakis, resta a questão: estamos realmente sozinhos em nossa história? As evidências são suficientes para acreditar que fomos influenciados por seres de outro planeta? Ou será que todas essas histórias e teorias são o produto da nossa própria curiosidade insaciável? No final das contas, a verdade pode nunca ser completamente revelada, mas uma coisa é certa: os Sumérios, com suas cidades monumentais, seu conhecimento inexplicável e suas lendas sobre os Anunnakis, deixaram um legado que continua a desafiar e fascinar a humanidade. E você, o que acha? Os Anunnakis são apenas uma invenção mitológica de uma antiga civilização, ou eles foram de fato visitantes de outro mundo que moldaram o destino da humanidade? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria. Quem sabe, juntos, possamos chegar um pouco mais perto da verdade.